Nesse vídeo eu vou comentar sobre uma joia esquecida pelo mercado, que, na minha visão, é a Klabin. Nesse vídeo eu vou falar sobre as perspectivas da Klabin, seus dividendos esperados, sua desalavancagem esperada para os próximos anos e alguns comentários dos diretores da Klabin em relação à desalavancagem da empresa para os próximos anos. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então bora para esse vídeo. Vamos passar aqui alguns pontos sobre a Klabin. A Klabin é uma empresa que tem mais de 120 anos de história. Podemos ver que a fundação dela foi em 1899. Não tem muito o que falar sobre a resiliência da empresa. Ela é uma empresa que possui uma diversificação e uma verticalização bem acentuada. Vocês podem ver que ela planta o seu eucalipto e os pinos, e além das aparas. Tem a parte de celulose, que é as fibras curtas, fibras longas e fluff. Tem a parte de papéis, que é o papel cartão e container board. A parte de embalagens, que é o papelão ondulado e os sacos de embalagens. Então podemos ver que a Klabin é extremamente verticalizada, uma empresa que é praticamente irreplicável por conta da grande quantidade de área total plantada que ela possui. Podemos ver que ela tem 911 mil hectares de área plantada. Ela produz grande quantidade de celulose e também grande quantidade de papel e embalagens. Então podemos ver que existem vários segmentos da empresa e é uma empresa extremamente resiliente. Como vocês viram, sobreviveu até hoje, nesses últimos mais de 125 anos de história. Podemos ver que 28% do EBITDA veio da parte de papelão, 28% em relação ao cartão, 10% em relação ao fluff, 7% no craftliner e 27% na celulose de fibra curta. Em relação aos investimentos em máquinas de papel e de embalagens, a participação dos segmentos no EBITDA da empresa saiu de 46% em relação a papel e embalagens para 73% nesse segundo trimestre de 2025. Então podemos ver que trimestre após trimestre a Klabin começa mais a virar uma empresa que não é muito cíclica, porque ela não possui tanta parte do seu EBITDA em relação à celulose, que é uma commodity e ela possui grande volatilidade. Isso faz com que a Klabin comece a se tornar cada dia mais uma empresa resiliente em relação a esses ciclos da celulose. Além disso, a Klabin é uma das líderes de mercado em relação a papel e embalagem no Brasil. Podemos ver que ela tem 50% do market share apenas nos sacos industriais do Brasil. E em relação aos sacos industriais na ótica global, ela seria o quarto player na ótica global. Então podemos ver que a Klabin é sim uma gigante do setor. E em relação aos investimentos que a Klabin tem feito, o último grande investimento em relação à sua produção foi na MP28, uma nova máquina de papéis cartões. Nesse ano de 2025, chegou em 402 mil toneladas de ramp-up de produção e eles projetam com mais alguns investimentos na faixa de 440 a 450 para os próximos 2 anos. Então podemos ver que a Klabin vem investindo fortemente em relação à sua produção de papéis cartão e papéis ondulados. E eu vou mostrar para vocês que a empresa já sinaliza que esses investimentos vão cessar para os próximos anos, ocasionar em maiores dividendos com a queda da alavancagem que ela vem focado bastante em reduzir, agora nesse curto prazo. O EBITDA ajustado da Klabin cresceu fortemente nos últimos 15 anos. Observem que saiu um EBITDA ajustado de 962 milhões para 7 bilhões e 500 milhões em 2025. Então é um crescimento fortíssimo de ano a ano em relação ao EBITDA ajustado. Então é aquela história, muitas pessoas ficam falando, a Klabin não sai muito do lugar, não paga muito dividendo. Mas se você pegar essa ótica, essa janela de quase 15 anos, a Klabin entregou mais de 600% de rentabilidade total em relação a reinvestimento de dividendos e apreciação das suas cotações. E isso daria basicamente 15% ao ano de retorno total, não de retorno real. Se convertermos isso para retorno real, seria perto de um IPCA mais 9, alguma coisa. Então, observem que a Klabin, mesmo aparentando não sair muito do lugar, ela entrega sim uma grande rentabilidade para o acionista ao longo do tempo. E também em relação ao seu EBITDA e também ao volume de vendas. Observem rapidamente o porquê temos que esquecer o lucro. Olha essa quantidade de depreciação e amortização e exaustão da Klabin. Então, por isso que
Isso aqui bate no lucro contábil, mas não tem efeito caixa. Então, você muitas vezes olha para a Klabin e vê que o lucro dela é muito baixo, mas por conta da ótica contábil, a depreciação bate muito no lucro. E, obviamente, a sua alta alavancagem, podemos ver que as despesas financeiras foram de praticamente quase R$ 1 bilhão nesse segundo TRI de 25. Então, um aumento de 80% por conta do aumento da alavancagem. Uma parte importante que temos que observar em relação à Klabin, que ela possui receitas em reais e receitas em dólares. Observem que no segundo TRI de 25, 61% da receita líquida da Klabin veio em relação ao mercado interno, receitas em reais, e 39% em relação ao mercado externo. E como eu mostrei anteriormente, 30% veio da parte de celulose, 11,5% em containerboard, 21,8% em papéis cartões e 36% na parte de embalagens. E nessas empresas que precisam de um capital intensivo muito alto, temos sempre que olhar para o custo caixa, que é o custo total da operação da empresa. Observe que ela vem focando fortemente em reduzir o seu custo caixa. Obviamente, não tem como controlar tudo, porque grande parte do seu custo caixa é em dólares, então podemos ver que do segundo TRI de 24 ao segundo TRI de 25 teve aumento de 10% do custo caixa, mas tem uma forte variação cambial nesse período de um ano. Então, se olharmos apenas na ótica do trimestre, teve 5% de queda, porque teve queda no dólar em relação ao primeiro TRI de 25 e o segundo TRI de 25. Quase 40% da sua receita é dolarizada, ela consegue ter um hedge, uma proteção em relação a essas variações. E uma ótica bem interessante que temos que ter com a Klabin, nenhum dos seus segmentos está com preços elevados. Podemos ver aqui na ótica dos preços, em relação a celulose, papel e embalagens, apenas o papel cartão, o papel ondulado e a fibra longa está no seu preço médio em relação a outros períodos. E na parte de fibra curta, craftliner e sacos industriais está praticamente em preços muito baixos, em tendência negativa de preço em relação a períodos passados. Então, se vocês observarem, a demanda do mercado está relativamente alta para grande parte desses produtos, mas os preços seguem baixos. Então, Thiago, por que a Klabin vem apanhando tanto nas cotações nos últimos anos? Observem a grande alavancagem que a empresa possuía e também possui atualmente. Hoje, a dívida líquida sobre EBITDA da Klabin está na casa dos 3,9. Ela já teve períodos de ter uma dívida de 2,6 e 2,9 em períodos de desinvestimento. E lá em 2015 e 2016, por conta da queda de várias commodities, o pico de alavancagem chegou até em 6 vezes. E observe que mesmo com isso acontecendo, a empresa conseguiu diminuir fortemente sua alavancagem nos outros anos. Ela destaca que a alavancagem que eles perseguem fora de ciclos de investimentos é entre 2,5 a 3,5 dívida líquida sobre EBITDA e durante os ciclos de investimentos, que é o ciclo atual, 3,9 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Então ela está no seu teto de alavancagem e ela já sinaliza que ela vai sair do ciclo de investimentos nos próximos anos. Então podemos esperar que para 2027 ou 2028 ela atinja uma dívida bem parecida com essas de 2022 ou até mesmo essa de 2018 e 2019, o que vai ajudar muito no fluxo de caixa livre da empresa e também no pagamento de dividendos da empresa. Observem aqui esse dado que é bem interessante, a relação dívida líquida sobre EBITDA da Klabin em azul, esse gráfico em azul. Observem o que acontece nos anos seguintes em relação às cotações da Klabin. Isso aqui não está com dividendo, é apenas a cotação sem dividendos. Então já é a precificação real do mercado em relação à empresa. Observem que com a queda da alavancagem da empresa, o mercado começou a precificar fortemente a empresa, aumentando suas cotações, comprando mais a empresa. E isso aconteceu na janela de 2009 até 2014 e também na janela de 2016 até 2021. Observe que essa queda de alavancagem fez com que o mercado começasse a precificar novamente bem forte a empresa, o que pode acontecer novamente nos próximos anos.
Tiago, mas essa dívida gigantesca não é um problema para a Klabin? Não necessariamente, porque observem que 30 bilhões de dívida está em dólar e 5 bilhões está em reais. Desses 30 bilhões em dólares, 75% é em dólar fixo, é uma taxa fixa em dólar, então não tem variação, mesmo com a curva de juros americana subindo ou caindo, não faz variação nenhuma, apenas essa parte do SOFR, que tem variação em relação à curva de juros dos Estados Unidos, e na ótica da dívida em reais, 91% está atrelada ao CDI. Grande parte do EBITDA da Klabin é atrelada ao dólar, então nessa situação que estamos hoje, de uma valorização do real, seria até interessante para a Klabin, porque mais da metade da sua receita líquida vem da parte do mercado interno em reais, então o real se valorizando ajuda também a empresa em seus custos, por conta que grande parte da receita é em real. E como eu destaquei, a diretoria da empresa já vem falando que os próximos anos vão ser os anos de colheita da Klabin, que ela vai ter uma desalavancagem nunca vista antes pelo mercado. Então, não sei se ele falou isso de uma forma mais sensacionalista, mas ele destaca que o foco da empresa é na geração de fluxo de caixa livre e no pagamento de dividendos. Pode ser sim que isso aconteça, então é algo bem otimista se olharmos para a ótica dos dividendos, mas observem que um dos problemas da Klabin é essa dívida de 2028 e 2029. É por isso que ela vem focando em desalavancagem, porque grande parte da sua dívida é em moeda estrangeira, mas se olharmos para 2028 e 2029, é uma dívida bem alta para ser quitada nesses 2 anos. E a cobertura de caixa pagaria toda a sua dívida até 2028. Então podemos ver que ela ainda tem bastante tempo para conseguir quitar essas dívidas de 2029 e 2031. Então, esse é o foco da empresa para os próximos anos. Os diretores já destacam que é o foco total da empresa em desalavancagem e também na geração de fluxo de caixa livre, e possivelmente eles podem mudar a política de dividendos deles, que eu vou mostrar a seguir, onde eles reduziram o pagamento de dividendos para focar mais na desalavancagem da empresa. E em relação à melhora desse fluxo de caixa livre, porque lembrando, o fluxo de caixa livre não é nada mais, nada menos do que o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que são os investimentos. Ela destaca que para 2025 eles vão investir 3,3 bilhões por conta do perfil da empresa de capital intensivo. Ela precisa sempre de dinheiro rodando ali para investimentos, manutenção de maquinário e tudo mais, para que suas operações sigam funcionando. Então não tem como esse CAPEX ser reduzido a zero, mas ser reduzido de uma forma bem considerável. Se olharmos para os anos passados, ela investiu 4,3 bilhões e 3,3 bilhões em 2024. Então vai ser uma queda bem acentuada para os próximos anos. E como eu destaquei em relação à sua política de dividendos, antigamente a Klabin ela tinha uma política em ciclos de investimentos de até 4 vezes e meia de dívida líquida sobre EBITDA, de pagar 15 a 25% do EBITDA ajustado pela empresa, mas hoje ela paga apenas 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então, hoje isso nos dá perto de 5,5 a 6% de yield, mas lembrando que ela continua em um ciclo de investimento. E ela já sinaliza que para os próximos anos ela vai estar fora dos ciclos de investimentos, focando na sua alavancagem em 2,5 a 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e provavelmente em algum momento eles podem voltar a pagar de 15 a 25% do EBITDA ajustado. Então isso daria perto de 8 a 9% de yield se a Klabin mantesse as cotações atuais. Mesmo com uma dívida elevadíssima, em um foco em desalavancagem da empresa, na redução dessa dívida, ela mudando o seu perfil para fora dos ciclos de investimentos, ela tem uma grande chance de pagar um bom dividendo. A própria Klabin já destacou que o seu fluxo de caixa livre está
fortíssimo. Observe que o fluxo de caixa livre yield está em 12,6%, que é o fluxo de caixa livre ajustado dividido pela cotação atual da empresa. Seria tipo um dividend yield, mas em relação ao fluxo de caixa. Quais são as linhas que afetam, primeiramente, o fluxo de caixa livre? O fluxo de caixa operacional seria o EBITDA ajustado. Observem que teve aquele crescimento de 10% de um trimestre a outro, e o CAPEX. E esse CAPEX vai se reduzir, como eu mostrei no slide anterior, para os próximos anos. Então esse fluxo de caixa livre tem perspectivas para 2026 ou 2027 chegar na casa de quase 16%. Ela teria um fluxo de caixa para pagar todos seus investimentos e continuar sua operação, e ainda teria um grande fluxo de caixa para pagar em dividendos. Então podemos ver que com 16% de fluxo de caixa livre esperado para os próximos anos, a Klabin teria sim grande possibilidade de pagar por volta de 8 a 10% de yield. Então, observem que a geração de caixa da Klabin vem fortíssima, e se olharmos para essa ótica do fluxo de caixa livre, ela aparenta estar barata. Como a Klabin é uma empresa de alto capital intensivo, assim também como a Suzano, a ótica que temos que olhar para essa empresa, como eu destaquei nesse vídeo, é não olhar para o PL, o preço sobre lucro, mas olhar para o EV sobre EBITDA. O que é o EV? O EV é o valor de mercado da empresa mais a sua dívida líquida. O EV/EBITDA da Klabin estaria hoje muito perto das suas mínimas se olharmos de forma projetiva. O EV/EBITDA da Klabin chegaria na casa aqui dos 5,9. Eu vou mostrar para vocês os meus cálculos. E olhando para o histórico, poucas vezes isso aconteceu, e nesses períodos foram excelentes períodos para acumular ações da Klabin. A Klabin nunca foi uma empresa que pagou dividendos gigantescos, como vemos hoje na BB Seguridade, mas são empresas de segmentos diferentes. A BB Seguridade nem precisa investir direito, a Klabin precisa de fortes investimentos para manter suas operações rodando. Então, são empresas de perfis diferentes, e geralmente nessas janelas de desalavancagem da empresa, onde essa desalavancagem vai cair, o mercado começa a precificar bem a empresa. Podemos ver que o EV/EBITDA projetado para a Klabin, na minha ótica otimista, que eu acredito muito que esses resultados vão acontecer, a Klabin fecharia esse ano no EV/EBITDA de 5,9. Pode ser que para os próximos anos ela chegue até na faixa de 5,5. Então é extremamente baixo em relação ao seu histórico. Meu preço teto para a Klabin hoje está em R$20, para a Klabin 11 e R$4 para a Klabin 3 e 4, que elas são praticamente a mesma cotação. Então eu coloquei aqui 4, mas serve para 3 também. Isso nos dá 11,30% de margem de segurança e 11,11% de margem de segurança. O fluxo de caixa livre projetado estaria na casa dos 15,70, olhando para 2026 nesse cálculo. Então olhando apenas para o ano que vem. E o dividend yield projetado para esse ano ficaria na casa dos 5,5%. Então observem que, mesmo numa política de dividendos mais restritiva, como eu mostrei para vocês, que fica na casa dos 10% a 20% do EBITDA ajustado, quando ela estiver num ciclo realmente de pagamento de dividendos que chega na casa dos 20 a 25% desse EBITDA ajustado, a Klabin pode praticamente pagar quase o dobro de dividendos. Então, enquanto a Klabin está focando em desalavancagem, esse potencial de pagamento de dividendos ainda não é gigantesco. Mas quando essa desalavancagem cair para aquela faixa que eu falei de 2,5 a 3,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, pode ser sim que a Klabin mude sua política para maiores pagamentos de dividendos. Então, pessoal, um vídeo bem longo aqui sobre Klabin, comentei vários pontos sobre a empresa, então podemos ver que, na minha visão, a Klabin parece estar barata, olhando principalmente para a sua precificação em relação ao seu histórico, que vocês viram que apenas na janela lá de 2004 ela teve uma precificação de EV/EBITDA abaixo do que a atual. Pode ser sim uma oportunidade para a pessoa que tem uma visão de mais médio a longo prazo, pelo menos os próximos 5 anos, porque, como eu destaquei, a diretoria já vem falando que a desalavancagem vai ser a maior já vista na empresa, e também
ela pode sim voltar a pagar grandes dividendos. É a fala da diretoria da empresa. Então, se essa empresa cabe no seu perfil de investidor, seria interessante você dar uma estudada mais profunda. Esse vídeo foi apenas para você ter uma base de estudos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se você é novo nesse canal, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.